Capítulo 9. Geografia ao ar livre. Pequenas coisas podem ensinar coisas grandiosas. Depois dessa longa digressão, feita com o objetivo de incutir nas mães a suprema importância de despertar em seus filhos o amor pela natureza e pelos objetos naturais, uma fonte profunda a jorrar águas puras aos mais áridos locais de suas futuras vidas, devemos retornar à mãe que deixamos ao ar livre durante todo esse tempo, aguardando saber o que fará em seguida. Esta nossa agradável terra não deve ser negligenciada na educação das crianças ao ar livre. Como você consegue tempo para tudo isso? Deixo de fora assuntos sem valor educacional. Eu não ensino geografia, por exemplo, disse um sofisticado jovem teórico com todo tipo de certificados. Geografia pictórica. Mas a mãe, que é mais sábia, encontrará centenas de oportunidades para ensinar geografia. Uma lagoa de patos poderá ilustrar um lago maior ou uma laguna. Qualquer córrego servirá para explicar sobre os grandes rios do mundo. Uma pequena colina será como uma montanha. O sistema montanhoso dos Alpes, um bosque de aveleiras, apontará para a poderosa floresta amazônica. Um pântano de juncos para os arrozais da China. Uma campina para as pradarias ilimitadas do oeste. As lindas flores roxas da malva comum poderão ser relacionadas aos campos de algodão dos estados do sul. De fato, de todo o campo da geografia pictórica, os mapas podem esperar para serem introduzidos aos poucos. Pode ser coberto dessa maneira. A posição do sol. E não apenas isso, as crianças devem aprender a observar a posição do sol no céu, de hora em hora, e a partir de sua posição serem capazes de dizer a hora do dia. É claro que elas vão desejar saber por que o sol é um viajante tão incansável, e isso trará à luz uma história maravilhosa sobre os tamanhos relativos do sol e da terra, e sobre a natureza e os movimentos dos corpos celestes, que eles podem muito bem aprender enquanto crianças durante a idade da fé. Nuvens, chuva, neve e granizo. Nuvens e chuva, neve e granizo, ventos e vapores, cumprindo a sua palavra. São mistérios cotidianos que a mãe será chamada a explicar com fidelidade, ainda que com simplicidade. Há certas ideias que as crianças devem obter nas imediações de sua própria casa, se quiserem ter uma compreensão real dos mapas e dos termos geográficos. A distância é uma delas. E a primeira noção de distância deve ser adquirida por meio de atividades que as crianças consideram prazerosas. Coloque a criança para caminhar em sua velocidade habitual. Meça e diga a ela o comprimento de um passo, e então compare com os passos de seus irmãos e irmãs. Assim, a criança poderá contar a quantidade de passos durante uma caminhada, ao percorrer certa distância aqui e ali, e fazer o cálculo. Tantos passos equivalem a tantos metros de distância. Várias distâncias curtas a partir da casa da criança devem ser medidas dessa maneira, e quando a ideia de distância estiver totalmente estabelecida, deve-se introduzir a ideia de tempo como forma de medida. O tempo necessário para andar 90 metros deve ser anotado. Tendo descoberto que são necessários aproximadamente 2 minutos para caminhar 90 metros, as crianças poderão avançar, concluindo que, se andarem por 30 minutos, o percurso deverá medir 1.350 metros. Em 35 minutos, teriam percorrido 1 milha, ou melhor, 1.600 metros, e então poderiam acrescentar
os 10 metros a mais que completariam uma milha. Quanto mais longas as pernas, maiores os passos e, portanto, as pessoas maiores podem caminhar uma milha em 20 minutos. Direção. A partir do momento em que elas se familiarizam com a ideia de distância, a ideia de direção deve ser introduzida. O primeiro passo é fazer com que as crianças observem o progresso do Sol. A criança que observa o Sol por 1 ano e registra por si mesma, ou dita, se ainda não souber escrever, os horários e os pontos do nascer e do pôr do Sol durante a maior parte do ano, terá assegurado uma base para uma grande quantidade de conhecimento definido. Tal observação deveria incluir o reflexo da luz do Sol, a luz noturna refletida pelas janelas a leste, a luz da manhã pelas janelas a oeste, a duração e a intensidade variáveis das sombras, a causa das sombras a ser aprendida pela sombra projetada por uma figura entre a cortina e uma vela. A criança também deve associar as horas quentes do dia com o sol alto e as horas frias da manhã e da noite com o sol baixo, e deve ser lembrada de que, se ficar em pé diante do fogo, sentirá mais seu calor do que se estivesse em um canto da sala. Quando a criança estiver preparada mediante uma pequena observação do curso do sol, ela estará pronta para aceitar a ideia de direção, que é inteiramente dependente dele. Leste e oeste. Obviamente, as 2 primeiras ideias a serem ensinadas são de que o sol nasce no leste e se põe no oeste. A partir desse fato, a criança poderá dizer a direção em que se encontram os lugares próximos de sua própria casa ou as ruas de sua própria cidade. Peça-lhe que fique de pé, de modo que a sua mão direita esteja voltada para o leste, onde o sol nasce, e a sua esquerda para o oeste, onde o sol se põe. Então ela estará olhando para o norte e suas costas estarão voltadas para o sul. Todas as casas, ruas e cidades à sua direita estarão a leste e as da esquerda estarão a oeste. Os lugares que ela precisaria alcançar andando para a frente estarão ao norte e os lugares atrás dela estarão ao sul. Se a criança estiver em um lugar novo para ela, onde nunca tenha visto o sol nascer ou se pôr, e desejar saber em que direção uma certa estrada passa, ela deverá observar em que direção a sua própria sombra se projeta às 12 horas, porque ao meio-dia as sombras de todos os objetos projetam-se em direção ao norte. Então, se identificar o norte, ela terá, como antes, o sul atrás de si, o leste à sua direita e o oeste à sua esquerda. Ou se ela ficar de frente para o sol, ao meio-dia estará virada para o sul. Praticando encontrar a direção. Isso dará à criança uma interessante clareza sobre os nomes de nossas grandes ferrovias. Uma criança pode se tornar apta a perceber as direções dos lugares com apenas um pouco de prática. Peça que ela observe como cada uma das janelas de sua sala de estudos estão dispostas, ou as janelas de cada um dos cômodos de sua casa. As fileiras de casas pelas quais ela passa em suas caminhadas e quais estão dos lados norte, sul, leste e oeste em relação às igrejas que ela conhece. Rapidamente, ela estará preparada para notar a direção do vento ao observar a fumaça das chaminés, o movimento dos galhos, do milharal, da grama, etc. Se o vento soprar norte, o vento norte vai soprar e neve poderemos esperar. Se soprar do oeste, um vento ocidental, esperamos chuva. Deve-se tomar cuidado neste ponto para deixar claro para a criança que o vento carrega o nome da direção de sua origem e não da direção para onde sopra.
assim como um homem é inglês porque nasceu na Inglaterra e não francês porque vai para a França. As ideias de distância e direção podem agora ser combinadas. Tal edifício fica 180 metros a leste de um portão. Tal aldeia, 3 quilômetros a oeste. A criança rapidamente irá se deparar com a dificuldade de que um lugar não fique exatamente no leste ou oeste, norte ou sul. É bom deixar que ela dê de maneira aproximada a direção dos lugares, mais para leste do que para oeste, muito perto do leste, mas não exatamente, a meio caminho entre leste e oeste. Ela valorizará muito mais os meios de expressão quando sentir a necessidade de usá-los. Posteriormente, ela deverá ser introduzida às maravilhas da bússola do marinheiro. Deverá possuir uma pequena bússola de bolso e deverá observar os 4 pontos cardeais e todos os outros pontos. Isso lhe dará os nomes das direções que ela sentia dificuldade em descrever. Treinamento de uso da bússola. Depois, a criança deve fazer algum treinamento de uso da bússola da seguinte forma: mande apontar o N da bússola em direção ao norte. Então, com a bússola em sua mão, vire-se para o leste e você verá algo extraordinário. A pequena agulha também se move, mas se move de forma totalmente independente na direção oposta. Vire-se para o oeste e novamente a agulha se move na sua direção oposta. Por menor que seja seu movimento, a agulha te acompanha com um pequeno tremor. E você olha para ela se perguntando como é que uma coisa tão pequena consegue perceber seu movimento, enquanto você mesmo mal o notou. Ande para frente em qualquer direção e a agulha permanecerá razoavelmente estável. Apenas razoavelmente estável, porque você estará, certamente, mesmo sem querer, se movimentando um pouco para a direita ou para a esquerda. Dê a volta bem devagar, um pouquinho de cada vez, saindo do norte e se voltando para o leste, e você poderá fazer com que a agulha também se mova em círculo. Ela se moverá na sua direção oposta, pois estará buscando apontar de volta para o norte, do qual você está se distanciando. Fronteiras. Quando as crianças tiverem obtido a ideia de direção, será muito fácil introduzir a ideia de fronteira. Tal campo de nabo, por exemplo, faz fronteira com a estrada ao sul, com uma plantação de trigo a sudeste, com uma sebe a nordeste, e assim por diante. As crianças vão adquirir gradualmente a ideia de que as fronteiras de um determinado espaço são simplesmente qualquer coisa que o toque em algum de seus lados. Assim, uma plantação pode tocar outra sem qualquer linha divisória e, portanto, uma plantação faz fronteira com a outra. É bom que as crianças tenham noções claras sobre esse assunto, ou mais tarde ficarão confusas quando ouvirem que tal país faz fronteira com esse e aquele. Em relação aos espaços entre as fronteiras, quer sejam aldeias, cidades, lagoas, campos ou outros, as crianças devem ser encorajadas a observar as várias plantações cultivadas na região, porque há pastagens e porque há campos de milho, que tipo de rochas aparecem e quantos tipos de árvores crescem nas proximidades. Para cada campo ou outro espaço examinado, elas devem desenhar uma planta simples na areia, esboçando a forma aproximada e rotulando as direções como N, S, L, O. Plantas. Aos poucos, quando elas tiverem aprendido a desenhar plantas mais simples, elas ocasionalmente deverão percorrer o comprimento de um campo e desenhar sua planta de acordo com a escala, na proporção de 4,5 metros ou 9 metros para cada 2,5 centímetros.
e posteriormente podem elaborar a planta do jardim, dos estábulos, de sua casa, etc. Geografia local. É provável que a própria vizinhança de uma criança lhe dê oportunidades de aprender o significado de monte e vale, lago e riacho, bacia, corrente, leito, barragem, afluentes de um riacho, posições relativas a vilarejos e cidades. E toda essa geografia local, ela deve ser capaz de ilustrar em linhas gerais em uma planta feita com giz em uma rocha, ou com um graveto em um cascalho, distinguindo as distâncias relativas e as posições dos lugares que registra. Perguntas para uso dos estudantes. 1. Mostre que pequenas coisas podem ensinar coisas grandiosas. Em geografia pictórica. 2. O que as crianças devem aprender a observar em relação à posição do Sol? 3. O que você pode dizer sobre nuvens, chuvas, neves e granizo? 4. Mostre como, por seus passos, uma criança deve aprender a ideia de distância. 5. Qual é o primeiro passo rumo à ideia de direção? 6. Por meio de que prática as crianças devem aprender a encontrar a direção? 7. Que tipo de treinamento de uso da bússola você deve dar à criança? 8. Como uma criança deve aprender a ideia de fronteira? 9. Quando ela deveria começar a fazer plantas? E 10. Que ideias geográficas ela deve obter em sua própria vizinhança?